1 Reis 19:19, diz assim: Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safté. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a de cima segunda parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que eu lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Fecha o teu olho por um momento, curva a tua cabeça em reverência ao Senhor. Nós vamos levantar a nossa voz em oração. Pai, a tua palavra foi lida e a tua palavra vai ser compartilhada nessa noite aos nossos corações. Que o homem agora diminua, que o saber do homem agora acabe e que somente a sua voz seja ouvida neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, olha que chamada tão legal essa. A Bíblia diz que quando Elias chamou Eliseu, ele não chegou a dizer nenhuma palavra, ele apenas lançou a capa. E a capa aqui representa autoridade, representa unção, representa poder de Deus. E quando Elias chamou Eliseu, ou fez esse gesto, esse ato profético, o que me chama a atenção é a presteza, é a rapidez com que Eliseu responde ao chamado de Elias. Quando Elias ele faz aquele ato, aquele gesto, aquele ato profético de lançar a capa sobre Eliseu, rapidamente Eliseu responde e apenas pede: deixa eu despedir do meu pai, da minha mãe, e ele resolve, ele equaliza os seus assuntos, ou seja, ele mata os seus bois para que ninguém tenha que cuidar e ter esse tipo de trabalho, oferece ali um churrasco de despedida. É isso que a Bíblia está falando. Ele queima a carne, ele assa, ele cozinha, serve a todo o povo e depois ele parte comemorando ali a sua chamada junto com Elias. Eu tenho ouvido e visto muitas pessoas, quando se referem a mim, numa conversa, a pastora, dizem assim: ah, mas o senhor é chamado, o senhor é escolhido. E as pessoas tendem a entender isso de forma errada, achando que somente o pastor é escolhido, somente o pastor é chamado. Mas eu vejo um Jesus que chama a todos, né? Eu vejo um Jesus que amplia este chamado a todos. Lucas 9:23. Vamos ver o que diz a Bíblia lá? Olha que legal essa palavra de Lucas 9. É bem rápida essa mensagem de hoje. É só para que você entenda que você é chamado e escolhido de Deus. Ô pastor, pera, que a Bíblia não fala isso. Calma, eu vou entrar nesse versículo que você já pensou aí. E eu vou explicar para você que não é nada disso. Vamos aumentar o número dos escolhidos? Presta atenção nessa palavra. Lucas 9:23 diz assim a palavra do Senhor. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Olha que coisa louca. Jesus ele tá dizendo assim, ó, quer me seguir? Vem. Quer me seguir? Aquela passagem do jovem rico. Quem lembra? E ele faz uma pergunta, Jesus rebate a pergunta, ele diz: eu faço tudo isso. Então Jesus diz para ele: então vai, vende tudo que você tem e me segue, que você vai viver o extraordinário, você vai viver o chamado de Deus para sua vida, você vai viver algo que você nunca imaginou. E aquele homem não tem coragem, diz a Bíblia, porque ele tinha muitas posses. O chamado, o ide, é para todos. O chamado é para todos. Deus está chamando a todos. Mas aí você está lembrando daquele versículo de Mateus 22:14. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Pastor, tá na Bíblia. Não tem como você desdizer a Bíblia. Claro, irmão.
Não vou desdizer a Bíblia, jamais. Esse não é meu papel. Eu só vou mostrar para você que você está interpretando a Bíblia de maneira errada. Então fica aqui até o final. Você vai entender diferente esta chamada de Deus. Olha o que Jesus estava falando, que se alguém quiser, me segue. Mas aí tá a vírgula, aí tá o lance, é querer. O negócio é quem quer seguir Jesus. O negócio é quem que está disposto a abrir mão de sua própria vida para seguir Jesus. Aí as pessoas acham, ah não, o pastor é escolhido, a pastora é escolhida. Querido, eu vim aqui para dizer que você, além de chamado, é escolhido. Meu Deus, pastor. Você está desdizendo a Bíblia, pastor. Calma, irmão, já vou chegar lá. Eu quero é criar polêmica, eu quero deixar a sua cabeça confusa antes. Eu estou falando para você nessa noite que você é um escolhido de Deus, você é um chamado de Deus, você é alguém que tem um propósito de Deus na sua vida, você é alguém que Deus quer que você faça algo, Deus espera que você faça algo, Deus ele te criou com um propósito, Deus te criou por um motivo. Então esse papo de que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, tem uma vírgula, tem um porquê, tem um senão. E aí você tem que... Pergunta para mim, pastor, mas o versículo é claro, calma, nós já vamos lá estudar ele, vamos lá agora, Mateus 22, vamos lá agora, Mateus 22, 14, eita rapaz, o negócio aqui é para esquentar, né? Mateus 22, 14, palavras de Jesus, é palavra do mestre. Pastor, você está querendo debater com Jesus. Tem gente que está pensando isso aí. Esse pastor está louco, está querendo debater com Jesus. Não, eu vou te mostrar o que Jesus estava querendo dizer aqui e que você tem entendido errado. Olha o que ele diz: pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, pastor, está na Bíblia. Está na Bíblia, pastor. Não discuta com a Bíblia, irmão. Calma, irmão. Eu vou te explicar agora. Sabe o que acontece? Um texto fora de contexto vira apenas pretexto para heresia. Nós temos que entender o contexto desta palavra. Do que Jesus estava falando. Essa passagem, Jesus está contando uma parábola. Se você ler antes, você vai ver que Jesus está falando sobre uma parábola. A parábola do banquete de casamento. E Jesus ele começa, eu não vou ler, para a leitura não ficar extensa, mas depois você leia e eu vou explicar para você. Jesus ele começa contando essa história. O que é uma parábola? Talvez você está assistindo a live aí, pastor, não sei o que é uma parábola, é uma história que ilustra. É uma história que ilustra o reino de Deus. Então Jesus ele pregava de maneira muito simples. Jesus não usava palavras complexas, não, ele usava aquilo que as pessoas entendiam. E aqui ele vai falar de um casamento, de um banquete, na verdade. É um banquete de casamento. Olha só. Jesus ele começa contando a história de que um rei estava ali realizando o casamento do seu filho. E ele chama os nobres, ele chama os escolhidos. Ele chama a elite, vamos dizer assim. E ele manda os seus servos com os convites. E quando ele vai chamando, os servos vão chegando, a Bíblia vai dizer que alguns não dão trela, porque falam que estão ocupados com seus próprios afazeres, falam que estão ocupados com as suas coisas. Presta atenção. Falam que tem que fazer as suas coisas, tem que cuidar do seu dia a dia. A outros, a Bíblia fala que chega o convite e eles maltratam os servos. Esse primeiro povo, ele exemplifica o povo judeu. O povo judeu foi o primeiro povo escolhido de Deus para receber a salvação. Por isso Jesus nasceu lá. Por isso Cristo veio lá. Há uma promessa, escuta o que eu vou te dizer. Tem gente que é cristão, mas não gosta de ouvir isso. O judeu ele é escolhido de Deus para sempre. Há uma promessa sobre eles para sempre. Há algo especial naquele povo para sempre. A Bíblia manda a gente orar por Jerusalém para que haja paz lá. É a Bíblia. Deus ele tem uma paixão por este povo. Ele escolheu este povo. Ele prometeu cuidar deste povo. Então há uma paixão de Deus por este povo. E ponto. E este primeiro povo que Jesus está ali exemplificando através da parábola, é este povo que tem promessa, que tem sangue abraânico,
mosaico na veia, sangue de Abraão, de Moisés, de Elias, de Eliseu, tenho sangue deste povo, de grandes façanhas, de grandes milagres, de grandes promessas. Mas esse povo rejeita o chamado. Rejeita o chamado. E a Bíblia vai dizer, muitos são chamados, mas esse povo rejeita. E diz a Bíblia que quando volta para o rei se enfurece. E o rei, ele promove um castigo sobre aqueles que rejeitaram a ele. Mas aí então ele pega os servos e fala, agora sai. E vai chamando todo mundo que estiver nas ruas, nas vielas. Esse sou eu e você. Que a Bíblia vai nos chamar de gentios. Primeiro a salvação se apresentou aos judeus. E depois a nós, os gentios. Então, por extensão, olha só que legal, nos tornamos também da descendência de Abraão. Ou seja, as mesmas promessas que cabiam a eles, agora não cabem a nós. É disso que Jesus está falando. Aquele mesmo direito que aqueles escolhidos, a elite tinha de estar na presença do rei, de comer da mesa do rei, de experimentar a coisa boa do palácio do rei, a fartura do rei, agora está sobre qualquer um que queira. E a Bíblia vai falando que os servos vão passando pelas ruas e vão chamando, e uma multidão chega até o palácio. Uma multidão, mas com certeza houve aqueles que também não quiseram. E a Bíblia ainda vai dizer que teve um que não estava com a veste pronta, e eu já vou falar desse caso. Mas olha só, o chamado foi para uma multidão. O chamado foi para a elite, foi para os mais simples, para o judeu e para o gentil, para o pobre, para o rico, para o alto, para o baixo, para o branco, para o negro, para a mulher e para o homem. O chamado é para todos. E por isso que a Bíblia fala, muitos são chamados. Ah, mas e os escolhidos, pastor? É só quem aceita o chamado. Você pegou? Jesus, ele está falando aqui, ó, de convite. E ele fala que nesse convite, ele convidou a elite. Ele convidou a nobreza na história que ele conta sobre o rei. E a nobreza não quis. Então ele saiu convidando a todos. E esse convite chegou em mim e em ti. Para que a gente participe das boldas do Cordeiro, para que a gente entre na morada celestial. Chegou no mais simples, chegou no mais pobre, chegou no mais humilde, mas mesmo assim a quem recuse. E aí então Jesus encerra essa parábola dizendo, muitos são chamados, mas poucos escolhidos, porque só é escolhido aquele que aceita o chamado. Meu irmão, isso é forte demais. Só é escolhido quem recebe o convite, quem diz sim para o convite. Só é escolhido quem aceita, quem recebe, quem se dispõe, quem vai. Amém. Todos aqueles que foram chamados, que foram convidados e foram até o palácio do rei, foram escolhidos, puderam entrar. Porque todo mundo que diz sim para Cristo, todo mundo que diz sim para aquilo que Deus tem para a sua vida, é escolhido. Você não precisa ter nada especial. Meu irmão, você já parou para pensar como era Jesus? Pastor, mas Jesus era muito especial. Querido, ele era divino. Mas humanamente falando, ele era um homem simples, filho de carpinteiro. Diz a Bíblia que para identificar ele no Getsêmani, Judas teve que usar de um artifício, um sinal, um beijo no rosto, porque Jesus era alguém comum. Diz a Bíblia por muitas vezes que Jesus cansou, diz a Bíblia que Jesus chorou, diz a Bíblia que Jesus dormia, porque Jesus era um homem normal. A aparência de Jesus era normal. Jesus, ele tinha medo. Diz a Bíblia que antes, no Getsêmani, antes de ir para a cruz, antes de começar o seu caminho, a sua via dolorosa, o seu julgamento, diz a Bíblia que Jesus, ele pede para Deus livrar ele daquilo. E ele sua sangue de medo, porque Jesus era um homem comum.
Jesus, ele está chamando você e talvez você está falando, não, pastor, eu não posso ser escolhido, querido. Eu vim aqui nessa noite para te dizer que Jesus está te chamando. E se você aceitar, a partir de hoje você se torna um escolhido. É simples. Quem que é escolhido de Deus? Aquele que diz sim. Se aquele jovem rico tivesse dito, então tá bom, e fosse lá e vendesse tudo que tinha e seguisse Jesus, ele era mais um dos escolhidos. Jesus, ele foi chamando, e ele chama até hoje, e ele está chamando nessa noite. Ele me trouxe aqui para dizer para você que você tem uma chamada, você tem um ministério, você tem um trabalho que Deus quer que você exerça, que você faça, que você cumpra, um propósito. E você fica nessa, não, mas eu não sou escolhido, o outro é, o pastor é, o irmão é, o outro é, querido. Deus, ele te chamou. E você vai ser escolhido a partir do momento que você disser sim ao chamado de Deus. E você vai realizar grandes obras. Ah, pastor, não, os homens de Deus são especiais. Tem uma passagem na Bíblia em que Elias ele tinha feito grandes sinais, caiu fogo do céu, e aí ele temeu e fugiu no deserto. E diz a Bíblia que ele se tranca numa caverna e Deus o chama para uma conversa tete a tete. E quando Deus ali começa a falar, Elias começa a dizer assim para o Senhor, só tem eu. Só tem eu. Aí Deus fala assim para Elias, como tu, outros 7.000 não se curvaram. Pega essa. Mas pastor... Mas Elias, ele orou, desceu fogo do céu, ele orou, parou de chover, querido. Deus tinha um propósito para Elias. E tinha um propósito diferente para cada um daqueles 7.000 homens. Porque Deus tem um propósito diferente para mim do que tem para você. São propósitos diferentes. Mas não que eu seja escolhido e você não. Deus, ele olha para Elias e fala, como tu, outros 7.000 não se curvaram. Ele cala a boca de Elias. Acabou. Elias, você está achando que você é a última bolacha do pacote? O último gole de água do deserto? Não, Elias. Como tu, outros 7.000 não se curvaram. Existem outros que adoram. Existem outros que não se curvam. Existem a idolatria. Existem outros que mantêm a santidade. Sabe o que eu vim aqui te dizer, querido? Eu não sei. Porque eu talvez não te conheça profundamente, talvez alguns eu conheça e saiba qual é o propósito de Deus para a sua vida. O que eu sei é que Deus está te chamando. E se você aceitar a chamada de Deus para a sua vida, você vai se tornar nessa noite um escolhido de Deus a fazer a sua obra. E, querido, grande obra. A gente não sabe que grande projeto é esse que Deus tem na sua vida. Que pode alcançar toda a sua família, toda uma cidade. A gente não sabe. Agora, as pessoas muitas vezes usam deste versículo dizendo muitos são chamados e poucos são escolhidos, como se o peso de ser escolhido por Deus estivesse sobre poucos. Não, Deus ele escolheu, ele te escolheu, ele chama todos e aqueles que aceitam o chamado são escolhidos. Está dando para entender? Você entendeu o contexto bíblico da história? Quando Jesus ele fala, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, ele estava dizendo, eu tenho chamado a muitos, mas poucos aceitam. Poucos deitam a vida em fazer a minha obra. É muito mais fácil receber. É muito mais fácil ganhar. É muito mais fácil o venha a nós. Mas Deus está falando assim, querido, chegou o tempo do vosso reino. Isso aqui é forte demais. Deus ele te chamou, não, mas eu estou ocupado com meus afazeres. Eu tenho o meu trabalho, eu tenho a minha empresa, eu tenho o meu estudo, eu tenho a minha faculdade, eu tenho o meu marido, eu tenho meus filhos, A gente sempre tem algo, querido. E a gente começa a colocar Deus em segundo lugar, terceiro, quarto, quinto, sendo que a Bíblia diz que ele tem que ser a prioridade. A Bíblia vai dizer... Mateus 6,33, buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ei, querido, muitos, Deus tem chamado, mas muitos têm recusado. Olha só, o que diz lá, 1 Pedro 1,10. É 1 Pedro, tá?
1 Pedro 1:10. Já estou terminando. Só para fazer você refletir. É isso mesmo? 1:10. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falavam de graça destinada a vocês investigaram e examinaram. Querido, eu marquei errado, viu? Espera aí que eu vou achar aqui. Aqui, é 2 Pedro 1:10, tá? O caderninho aqui me enganou aqui agora, eu marquei errado aqui. 2 Pedro 1:10, tá? Diz assim: portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Olha que louco isso aqui. Isso aqui era uma carta de um apóstolo para uma igreja. Para mim e para você. Ele está falando para nós que somos irmãos de Pedro, olha. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição. Olha o que ele está falando. Ele está falando que você foi chamado e você é eleito, você é escolhido de Deus. Sim. O ID é para todo mundo. Então você tem que falar da palavra de Deus. Escuta o que eu vou te dizer, querido. Quando Deus se tornar prioridade na sua vida, você vai ver como as coisas vão mudar. As tuas decisões não serão mais baseadas pelas suas emoções, vontades, gostos ou seu bolso. Serão baseadas em aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Não é fácil. E eu não estou falando aqui, e aqui eu quero fazer essa ressalva, que Deus está te chamando para trabalhar tempo integral na obra. Porque se Deus tivesse esse chamado para todo mundo, como que a gente comeria e beberia, né? Como seria o sustento? Não, não é isso que eu vim aqui dizer. Mas Deus ele tem um chamado na sua vida que vai caminhar junto com a tua profissão. Deus ele tem um chamado para a sua vida que vai caminhar junto com o teu estudo. Deus ele tem um chamado na tua vida, talvez seja como o meu. Vai chegar um determinado momento da tua vida que você vai ter que largar tudo. Eu tive que largar 11 anos de profissão. Uma estabilidade financeira para viver aquilo que Deus tinha para mim, o chamado. E hoje eu dizia para o meu filho à tarde, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque eu já vi pastor que chora e às vezes não é fácil. Pastores que eu às vezes quer abandonar, e eu digo para você, tem dias que não são fáceis. Mas irmão, foi a melhor decisão da minha vida, porque eu tenho o melhor patrão de todos, eu tenho o Deus vivo, que tem sustentado a minha casa, a minha família. Amém. Então, pastor, mas você foi escolhido? Não, querido, nós fomos. A partir do momento que você disse, sim, Senhor, tinha uma canção que dizia assim, sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti, e então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Olha só, querido, se você tem um chamado de Deus, mas você está falando, não, mas eu preciso que o pastor me reconheça, eu preciso que o pastor... Ei, querido, vou falar, se a gente ficar esperando o homem dar direção pra gente, Deus deu, bora, vamos pra cima. Começa a exercer o seu chamado, começa a falar de Deus para as pessoas, começa a transformar vidas, começa a exercer... Cara, eu estou muito feliz. Eu mandei para um jovem um desafio e falei, vamos viver algo extraordinário? Cara, ele manda mensagem para mim. Mandou agora antes da live, pastor, estou aqui, ó.
está estudando a Bíblia e anotando e mandando para mim o que ele anotou, o que ele entendeu. Meu irmão, eu lancei só o desafio, mas a vontade de fazer ou não é do jovem, é desse rapaz, desse moço, e a decisão dele foi: eu vou fazer, porque eu quero viver o extraordinário de Deus na minha vida. Ei, querido, tem gente que tem tudo, mas não quer fazer, não quer viver o ministério de Deus, fica esperando sempre algo, fica esperando sempre alguma coisa, fica esperando sempre acontecer alguma coisa. Fica esperando, ei. Deus, a Bíblia fala que ele não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Olha o que está falando. Quem que é os escolhidos? Eu acabei de dizer, é aqueles que dizem sim. Você vai ver dos discípulos que andavam com Jesus, a maioria era iletrado, não sabia escrever nem ler, era pescador. A maioria era gente... E ele pegou e usou poderosamente. E claro, ele usa os estudados também, mas tem gente que fica esperando, achando que Deus só vai usar quem tem faculdade. Não, Deus vai usar. Eu conheço uma história de uma missionária, uma das maiores ganhadoras de alma. Ela era da Igreja Batista, Igreja da Paz, Projeto Amazônia, lá de Santarém. Diz que ela era uma das maiores ganhadoras de almas lá do Amazonas, daquela região norte. E ela não sabia ler. Ô louco, pastor, mas como alguém que não sabe ler pega a Bíblia? Porque sabe, porque vive. Porque antes de falar, de ler a Bíblia, nós temos que viver o Evangelho. E ela pregava e vivia o Evangelho, ela amava, ela abraçava, ela cuidava. E as pessoas eram levadas até Cristo. Ah, mas eu vou esperar quando eu for casado, ou quando eu for mais velho, ou quando meus filhos estiverem maiores, ou quando eu me aposentar, ou quando o quê, meu irmão? Tá esperando o quê? Quando eu for mais santo. Ei, presta atenção numa coisa. Deus, ele vai usar o pecador mesmo para falar com o pecador. Ele vai usar quem tem dificuldade para falar com quem tem dificuldade. Nós temos que nos santificar a cada dia. Nós temos que melhorar, evoluir a cada dia. Mas o chamado de Deus na tua vida é latente. É para agora. Fica esperando acontecer algo, viver algo. Fica esperando quando a pandemia passar. Ah, eu vou ter que falar porque o Espírito está me incomodando. Meu irmão, minha irmã, até quando você vai esperar a pandemia acabar para começar a fazer a obra de Deus? Não era nem para você ter parado, te falei. Você já está aí com um turbilhão dentro de você, você sabe que você está errado. Você sabe que você está errado. Eu estou falando para você porque você já está incomodado e o Espírito Santo está mandando eu falar para você. Não era nem para você ter parado de fazer a obra, não é porque a igreja fechou o salão, porque a igreja nunca parou. A obra de Deus nunca parou, ela não para nunca, meu irmão. Minha irmã, por que você parou? Se você é chamado, é chamada. Se você é escolhido de Deus. Não. Você tem um chamado. Tem algo que Deus quer que você faça. Tem alguém perto de você que precisa de um abraço teu. Ah, pastor, tem alguém aqui, ó, que se você abraçasse, meu irmão, abraça você. Ah, pastor, eu conheço uma pessoa que ela está numa situação que se o senhor pregasse o evangelho, querido, é a oportunidade de você pregar, se você conhece, já está perto de você. Está na hora de nós começarmos a viver o nosso chamado, mas encolhemos, não queremos, é o tempo todo. Ah, meu Deus, fala ou não fala, meu irmão, tá quente o negócio aqui. Agora que a live aumentou, rapaz, será que vai diminuir? Ah, minha preocupação. Ó, escuta, eu vou falar. Toda hora que tem que assumir uma responsabilidade, não quer. Ei, mas viver para Cristo é assumir uma responsabilidade diariamente. Escuta o que eu vou te dizer. Existem dois tipos de pessoas e dois tipos de cristão. Vou falar aqui simples. Existem aqueles que são salvos e aqueles que precisam ser salvos, ok? Se você é salvo, você é cristão. Se você é cristão, existem dois tipos. Existe o cristão que está fazendo a obra de Deus e existe o cristão que está relaxando com a obra de Deus. Vamos ler isso aqui? Jeremias 48:10.
Esse versículo também é muito conhecido, mas as pessoas não leem ele inteiro, tá? E hoje eu tô aqui para polêmica, eu quero é polêmica, tá bom? Ó, maldito o que faz com negligência o trabalho do Senhor. Ó, eu já vi gente falando assim para mim: eu não começo a fazer a obra do Senhor porque a Bíblia fala que é maldito, então se for para fazer mal feito eu nem faço. Eita, ó, que saída. Parece um crente, né, pastor? Eita, que coisa de crente temeroso. Temeroso. Eu não sei se fala temeroso, tomoroso. Temeroso. Que coisa. Que pessoa de Deus, divina, que pessoa alicerçada na palavra. Aí continua lendo o texto. Lê o texto. Maldito que faz com negligência o trabalho do Senhor. Então se for para fazer, faça bem feito. Maldito aquele que impede a sua espada de derramar sangue. Eita. Como assim, pastor? Não entendi. Simples, meu irmão. Sabe o que a Bíblia está falando? Maldito aquele que não faz bem feito. E maldito aquele que incorre da luta. Porque existe uma luta entre céu e inferno. Nós estamos resgatando pessoas do inferno para levá-las para o céu. É uma batalha. A Bíblia vai dizer que a nossa luta não é... Olha só, muita gente entende isso como que se não há luta. Não, a Bíblia está falando, nossa luta não é contra a carne e o sangue. Mas está falando, mas tem uma luta, que é contra principados e potestades nas regiões celestes. Quer dizer, está tendo uma batalha. Batalha está falando de espada. Então olha só que louco. Maldito que faz a obra de Deus relaxadamente. Meu irmão, pegou para fazer, faça bem feito. Mas está falando, maldito você que está encolhendo do fogo. Que está encolhendo do trabalho. Que está encolhendo da obra que Deus tem para a tua vida. Você está esperando o quê? Não, eu estou esperando eu vencer o pecado. Paulo ele está falando assim: por 3 vezes eu orei, pedindo a Deus que me livrasse de um espinho na minha carne. Ninguém sabe o que é esse espinho. Sabe que era algo que afligia e que fazia com que Paulo se lembrasse que era humano, porque Paulo vivia sobrenatural de Deus todo dia. Então era algo que tirava a divindade de Paulo. Lembrava que ele era o maior humano, fraco, pecador. Tá dando para entender? Então a Bíblia fala, ele fala, por 3 vezes eu orei e Deus me disse assim, a minha graça te basta. Mas sabe quando Paulo disse isso? Quando Paulo estava vivendo isso? Ele estava vivendo isso no exercício da obra de Deus. A ponto de no final da sua vida ele dizer assim, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Mesmo com espinho na carne. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Que tem gente que fica esperando, não, quando eu não pecar mais, quando eu estiver livre deste meu pecado, meu irmão, vamos começar a servir a Deus do jeito que a gente está? E vamos nos colocar diante de Deus para que Ele nos purifique, nos limpe, e cada vez isso vai gerar mais relacionamento com Deus, intimidade com Deus, e nós vamos evoluir na nossa vida como cristão, na nossa vida espiritual. Não, meu irmão, para de esperar. Tem que ser agora. Eu vou falar de um assunto que é incômodo para mim, mas eu tenho que falar. É que nem eu falar do regime. Eu vou começar um dia. Enquanto esse dia ficar um dia, não começo nunca. E tô aí pesando tudo isso. Não vou falar quanto, não. Não vou falar quanto. Se aparecer algum engraçadinho querendo adivinhar aí, já sabe que vai dar outro. Mas não começa nunca. A pastora tá firme no regime aqui, rapaz. Pensa na mulher que tá comendo só tomate e salada. Irmão, enquanto a gente fizer isso com a vida com Deus, não vai acontecer nunca. Não, quando meu filho crescer, minha filha crescer, quando eu tiver um trabalho estável, quando eu... Meu irmão, começa agora. E depois Deus vai ajeitando cada coisa na sua vida. Depois Deus vai organizando cada coisa na tua história. Depois Deus vai direcionando você para o caminho que Ele tem para ti. Mas a primeira coisa é se colocar à disposição de Deus. Ele está chamando. A Bíblia vai dizer que a seara é grande. Olha, Jesus dizendo, tem muito trabalho. Jesus está dizendo isso. A seara é grande. Vamos orar pedindo ao dono da seara que envie os ceifeiros. Olha, está falando, nós precisamos de mais trabalhadores. Mas infelizmente as pessoas não querem. Conseguiu entender o contexto do muitos são chamados e poucos são escolhidos?
Conseguiu entender o contexto do maldito que faz a obra de Deus, e aí você não faz com medo de não ser maldito, mas é maldito porque está se encolhendo de fazer? Está dando para entender que você é chamado, e quando você aceita esse chamado, você se torna escolhido? Se nessa noite aí no teu coração você está dizendo, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Se você aí no teu coração está dizendo, eis-me aqui, Senhor, eu vou começar hoje, eu vou ler a Bíblia hoje, eu vou estudar a palavra de Deus hoje, eu vou pregar o evangelho hoje, eu quero ser um líder de célula, eu quero ser do ministério de dança, louvor, quero olhar carro, eu quero ser do ministério de recepção, eu quero trabalhar para o Senhor, eu quero ficar no semáforo, no meu tempo livre, uma vez por semana eu vou ficar no semáforo com uma placa dizendo Jesus te ama, eu vou ficar dizendo, quando a pandemia acabar, eu vou na praça abraçar todo mundo que quiser ser abraçado e dizer que o amor de Deus ainda é real e existe. Você é chamado, querido, para de esperar. As pessoas colocam grandes projetos. É muito interessante isso, porque as pessoas vêm e falam, pastor, eu tenho um projeto, eu tenho um sonho. Outro dia, um tempo atrás, nós estávamos numa reunião de jovens e eu falei para eles, então, vamos ver o que vocês querem fazer. E eles começaram, não, nós podemos fazer tal coisa e tal, e ideias. E eu falei, quem fica responsável? Houve um silêncio. Porque, você não podia ficar responsável, pastor? Eu estava querendo ensinar para eles que a gente pode fazer tudo. A gente pode ganhar o mundo desde que tenham pessoas dispostas. Na nossa vida, na nossa igreja, no meio da nossa família, é a mesma coisa. Nós podemos viver tudo, o melhor de Deus para nós, desde que estejamos dispostos. Deixa eu te perguntar, você está disposto a trabalhar para o Senhor? Ou você está confortável aí na tua casa? Tem gente, eu vou falar. Fala ou não falo, pastor? Porque eu já acho que eu estou grosso hoje. Tem gente que parece que nem quer que a pandemia acabe para a igreja não abrir, para não precisar ir na igreja. Misericórdia. Para não precisar inventar uma desculpa para o pastor porque não foi. Meu irmão, a primeira coisa que você tem que aprender com esse pastor é que não adianta você ficar dando desculpa para mim. O negócio, eu sempre vou levar o teu relacionamento numa coisa pessoal entre você e Deus. Ei, irmão. Eu converso com algumas pessoas que dizem, pastor, eu estou fraco. Aí eu falo, entra na live. Não entra. Me busca para orar. Não busca. Me procura para estudar a palavra. Não procura. Ah, pastor, eu quero. Desculpa, querido. Quem quer, quando a gente quer algo, a gente se esforça. Rapaz, eu quando namorava a pastora, eu andava a pé, saía de noite, embaixo de chuva, tudo para dar uns beijinhos nela. Porque eu queria. Isso é querer. Quando a gente quer algo, a gente corre atrás. Pastora quer uns pallets no muro aqui de casa. Eu peguei os pallets, hoje eles chamam pallet, invernizamos pallet, porque se a gente quer, a gente tem que fazer. Temos que correr. Temos que ir atrás. Estou dispostão, Eric. Que legal, Eric. Que legal. Tem mais alguém disposto a servir o Senhor nessa noite? Tem mais alguém disposto a ser um escolhido de Deus nessa noite? Irmão, eu não preciso ser o melhor pastor do mundo, nem quero. Mas eu quero pastorear você para que você se torne o melhor pastor do mundo, o melhor evangelista, o melhor ministro de louvor, o melhor líder de célula, o melhor grande homem de Deus. Eu quero pastorear você, eu quero direcionar você para que você seja um grande homem de Deus. Eliseu foi um grande homem de Deus porque teve um grande professor, Elias. Josué foi um grande servo do Senhor, conquistou muitas coisas, porque teve um grande professor, Moisés. Os apóstolos, Pedro, João, Paulo, foram grandes homens de Deus, porque tiveram um grande mestre, Jesus. Ei, querido, nós temos que discipular. Já pensou você ensinar alguém, você ganhar alguém para Jesus, discipular alguém, e depois você ver essa pessoa pregando o evangelho pelo mundo todo, sendo usado por Deus para curar, porque Deus cura sim.
para transformar vidas, porque Deus transforma sim. Ei, mas nós temos que responder ao chamado de Deus para que possamos viver os milagres de Deus nessa noite. Para que possamos ver o milagre de Deus nessa terra. É tempo de parar com as desculpas e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O céu clama. Há uma voz do céu que clama: quem enviarei? Tem mais alguém nessa noite para dizer comigo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu pregarei a tempo e a fora de tempo, em pandemia e pós-pandemia, na live ou no WhatsApp ou ao vivo. Eu pregarei o Evangelho. Teu Facebook tem sido usado para pregar o Evangelho ou para ficar desabafando tuas dores? Prega o Evangelho no teu Facebook. Prega o Evangelho nos teus status do WhatsApp. Prega o Evangelho a tempo e a fora de tempo. Prega o Evangelho. Viva o Evangelho. Queridos, eu glorifico a Deus pela vida de todos. Tá aí. Pessoal da Profil. Querido, um abraço. Eu agradeci no começo, mas eu queria agradecer novamente. Pessoal da Profil que nos abençoou com uma escada ótima. Eles têm escadas de todos os tamanhos lá. É a Profil e a GED, né? Então essas duas empresas ali trabalham ali em equipamentos ótimos. Eles fazem vários trabalhos. Bonita, né? A escada de bonita. Meu irmão, a escada me aguentou. Então o teste máximo de uma escada é me aguentar, né? Então quem precisar de escada aí, procura o pessoal da Profil aí, para abençoar eles aí também, porque eles nos abençoam e tem sempre nos abençoado, tá bom? Irmão, Deus abençoe você, guarda essa palavra, você é chamado de Deus, Deus está te chamando. Eu quero falar pessoalmente com você, eu quero poder olhar nos teus olhos e dizer para você que você é o escolhido de Deus e que Deus tem uma obra que Ele espera que você faça. Talvez, olha, escuta o que eu vou te dizer. Talvez você seja chamado de Deus para sustentar a obra. Tem gente que esquece disso, pastor. É verdade. Deus ele vai te dar um dom de riqueza. Mas não é para que você tenha muito para guardar no seu bolso, no seu cofre. É para que você possa investir muito na obra de Deus. Para que a obra de Deus seja feita. Talvez Deus vai te dar um dom de cura. E aí não é o pastor que vai orar e vai curar, vai ser você. Porque Deus não quer só usar o pastor, não. São muitos os dons, são muitos os ministérios. Deus ele quer usar a sua vida. Há uma diversidade. A Bíblia fala de 9 ministérios, 9 dons do Espírito. Mas nós temos que estar disposto a viver isso. Nós temos que estar disposto a ser boca de Deus. Às vezes emprestamos nossa boca tanto para o diabo. Emprestamos tantos os nossos ouvidos para o diabo, emprestamos os nossos olhos para o diabo, e Deus está falando para você, chegou o tempo de você responder a chamada de Deus na tua vida, e dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu teve um tempo, querido, presta atenção nisso, que eu olhei para homens, e olhando para homens eu me esqueci da chamada de Deus para a minha vida, e eu deixei isso para trás, e fui viver a minha vida, sofri, penei, chorei, até que eu entendi que Deus tinha um chamado para a minha vida e eu voltei. E em pouco tempo, Deus ele virou a minha vida e Ele foi transformando. E quanto mais eu me dispunha, mais Deus ele queria fazer através de mim. Querido, Deus ele usa até uma jumentinha. Deus ele usa um peixe. Deus ele usa o que Ele quiser. Um anjo. Deus ele usa o que Ele quiser usar. Quanto mais se você se dispor. Jesus estava dizendo, muitos são chamados, mas poucos respondem a esse chamado. E eu quero ver uma multidão de pessoas respondendo ao chamado de Deus. Ontem nós assistíamos uma live, eu e a pastora, sobre pastoreado, na verdade uma aula, né? Não sei como é que chamar aquilo, uma conferência. Uma conferência online que nós participamos. E o pastor, ele teve uma hora que um dos pastores que estavam ali palestrando disse algo muito interessante. Ele disse... Eu não quero ser alguém que adiciona. Olha que legal isso. Adiciona assim, eu ganhei 2 vidas para Jesus.
Eu ganhei 3 vidas para Jesus. Não, eu quero ser alguém que multiplica. Olha que louco isso. Porque alguém que multiplica, ele ganha uma vida para Jesus, que vai ganhar mais uma vida para Jesus, mais 2, 3, 10. Então eu quero ganhar 10 vidas para Jesus, e cada uma dessas vidas vão ganhar mais 10 vidas para Jesus, e vão ganhar vidas que vão ganhar mais para Jesus. Meu irmão, tá dando para entender? Homens que ensinam homens que estejam aptos a ensinar. Isso aqui é loucura. Eu estou falando para você que Deus quer te usar para que você seja um disseminador da palavra de Deus, um multiplicador do evangelho. Pare de colocar barreiras e limites. Pare de colocar a vergonha. Meu irmão, se tinha alguém que tinha que ter vergonha de pregar o evangelho, o nome dele era Saulo, outra hora chamada Paulo, Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, querido, ele era um assassino, um perseguidor da igreja, talvez o homem que devia mais ter vergonha de pregar o evangelho, porque perseguia. Pedro era o cara que negou a Jesus no momento que Jesus mais precisava dele. E que voltou, diz a Bíblia, a fazer o que fazia antes. Voltou atrás, abandonou o arado. Esses homens tinham que ter vergonha de pregar o evangelho, mas diz a Bíblia que mesmo assim, eles não se calaram. E você, querido, por causa de uma dificuldade ou outra, eu sou muito tímido. Não, querido, para pregar o evangelho não. Talvez não para falar para uma multidão, mas para falar para um você consegue. Para ganhar um para Jesus. E talvez essa pessoa que você ganhar para Jesus pode mudar o mundo. Há uma chamada de Deus para a sua vida, querido. Você é um escolhido de Deus. Você vai se tornar um escolhido de Deus a partir do momento que você dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas nós dizemos: eis-me aqui, Senhor, envia o pastor. Eis-me aqui, Senhor, envia a pastora. Eis-me aqui, envia os irmãos. Não, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O que eu tiver que fazer. Tem gente que olha para o pastor e fala: nossa, pastor, esse pastor é chique. Quem sabe, irmão? Não estou falando isso para me glorificar, é só para que você entenda. Outro dia os irmãos chegaram para ensaiar o louvor, o pastor está lavando o banheiro com a mão na privada. Porque eu tinha que servir a igreja daquela forma, o banheiro tinha que estar limpo, para os irmãos poderem usar limpo. Então às vezes servir é limpar o banheiro para os irmãos, é arrumar as cadeiras, é ficar lá na porta só apertando o álcool gel. Paz do Senhor, paz do Senhor. Irmão, servir, vamos servir. Responda ao chamado de Deus, diga sim para o Senhor essa noite. E chegou o tempo de nós avivarmos o chamado de Deus para a nossa vida e frutificarmos e multiplicarmos e vermos a expansão do evangelho. Pastor, você quer que a sua igreja cresça? Claro, querido. Mas acima de tudo que o reino de Deus cresça. Eu creio no reino. Eu prego o reino de Deus. Então se alguém aceitar a Jesus por causa de uma pregação sua e for em outra igreja séria, como existe a igreja do Evangelho Quadrangular, pessoal da comunidade Nova Vida, comunidade cristã Leão de Judá, outras igrejas tão sérias como tem na cidade de Rio Claro, eu não tenho problema nenhum, não tenho ciúmes nenhum de igreja nenhuma. De igreja nenhuma. A igreja Batista da Paz, uma igreja seríssima. A igreja do pastor Roberto, esqueci o nome. Igrejas, querido, de homens de Deus, de mulheres de Deus. Ô pastor, você está falando de outras igrejas, querido? Às vezes é mais fácil porque fica mais perto da casa da pessoa. Então é melhor ela ficar num lugar onde ela vai ser cuidada, vai ser abençoada, do que vir na nossa e desanimar por causa da distância. Eu quero é ganhar pessoas para o reino de Deus, querido. Para o reino de Deus. Eu quero é ganhar pessoas para o céu, não para a nossa igreja. Se vier, será muito bem-vindo. De fato, eu quero você lá, na Igreja Livres. Mas se for para outra, amém. Que o reino de Deus prospere e que você possa abençoar o reino de Deus através da sua vida e do dom que Deus colocou nas suas mãos. Amém? Amém, querido? Vamos orar? Vamos orar? Para tudo que você está fazendo agora. Acalma um pouquinho o teu coração. Sabe o que arde no meu coração? Que eu estou diante de muitos chamados parados. Meu Deus, né? Eu estou diante de muitos pregadores que se calaram, evangelistas que não pregam mais o evangelho. Estou diante de pessoas que têm tudo para receber o dom de cura de Deus, mas já não oram mais por cura. Estou diante de pessoas que têm um grande potencial para fazer coisas extraordinárias para Deus, mas que continuam dizendo que não tem tempo por causa do trabalho. Cuidado!
Cuidado, porque Deus ele tira o teu trabalho. Pastor, eu não tenho tempo por causa dos meus filhos. Cuidado de dizer isso para Deus. Meu Deus. Porque Deus toma o teu filho para que você tenha tempo. Cuidado com aquilo que a gente diz. Pastor, eu não tenho tempo. Cuidado, cuidado. A gente consegue tempo, é só a gente saber administrar o nosso tempo. Ser um bom administrador de tempo. E você vai conseguir dar tempo para o seu trabalho, para a tua família, para a obra de Deus. Amém, queridos? Tem gente que diz, pastor, eu não oro porque eu não tenho tempo. Mas fala a verdade, nesse tempo de pandemia, parou tudo. E todo mundo estava com tempo, né? Todo mundo tinha um tempinho a mais. E você orou mais, você leu mais a Bíblia, você buscou mais a Deus. Você consegue entender que a questão nunca foi o tempo, foi a disposição. Quando você se dispor, querido, você vai viver coisas extraordinárias. E a única coisa que eu falo para você é cuidado. Porque se você se dispor a servir a Deus, cara, você não sabe aonde Deus vai te levar um dia. Quem sabe você um dia vai ter que pregar o Evangelho nos Estados Unidos, ou em outros estados, ou na Índia, na Europa, na Ásia, no Japão, na Austrália, não sei. Aonde os teus pés te levarão. Mas se você calçar essa sandália... Como é que chamava na armadura de Deus? A sandália da preparação do Evangelho da paz. Se você calçar essa sandália aí, ó, da armadura de Deus, eu não sei aonde os teus pés te levarão. Eu sei que será o melhor de Deus para a sua vida. Que você vai viver coisas extraordinárias. Eu tenho vivido. Eu tenho tido experiências extraordinárias com Deus. E eu quero que você viva também. Porque servir a Deus é a melhor decisão que alguém pode tomar na sua vida. Talvez você fale, pastor, eu vou ser alguém que vou abençoar a igreja. Querido, seja mesmo. Ah, será que é Deus falando? Querido, tenha certeza, é Deus dizendo para você, abençoe este ministério, ou abençoe outros ministérios, que eu também não estou preocupado com o teu dinheiro. Talvez Deus tenha uma igreja perto da tua casa que está precisando de uma reforma, de uma ajuda para um sonho, e você tem condição de ajudar. Ajuda também. Está dando para entender? Eu não estou preocupado com o teu dinheiro, eu quero produzir para o reino. Eu prego a palavra para o reino de Deus. Tá bom, querido? Deus te abençoe.